Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 195. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia por completo com apenas 15 minutos por dia e alguns minutos adicionais para um mini estudo bíblico após a leitura bíblica. Hoje eu vou ler para vocês Miqueias. Vamos ler o livro completo, Miqueias do capítulo 1 ao capítulo 7. Compartilhe este áudio com o máximo de pessoas que você conseguir. Siga o mulherescomfé.oficial no Instagram. Além do YouTube, nós também temos os áudios da leitura da Bíblia disponíveis no Spotify. E tenho certeza que Deus falará conosco em todo esse processo da leitura que iremos fazer hoje. Vamos orar para começarmos. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Obrigada pela Tua presença, obrigada pela oportunidade de nós lermos a Tua palavra, de conhecermos mais a Ti, que possamos ver algo novo sobre o Senhor como nunca vimos antes, que possamos amar as pessoas que o Senhor colocar em nossos caminhos e amar mais o Senhor. Que o Senhor possa estar removendo tudo aquilo que construímos em nossa mente de forma errada e substituindo pelas verdades, pelas coisas que são certas da Tua palavra. Remova a distração, que possamos ter prioridade, Pai, em buscar relacionamento contigo. Transforma as nossas vidas, Pai, de acordo com o que nós vamos lendo cada verso, Senhor. Muito obrigada por mais essa oportunidade e entrego tudo em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Miqueias capítulo 1. A palavra do Senhor que veio a Miqueias de Moresete durante o reinado de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, visão que ele teve acerca de Samaria e de Jerusalém. Ouçam todos os povos, prestem atenção, ó terra, e todos os que nela habitam. Que o Senhor, o soberano do seu santo templo, testemunhe contra vocês. O julgamento de Samaria e de Jerusalém. Vejam, o Senhor já está saindo da sua habitação. Ele desce e pisa os lugares altos da terra. Debaixo dele os montes se derretem, como cera diante do fogo, e os vales racham ao meio, como que rasgados pelas águas, que descem velozes em costa abaixo. Tudo por causa da transgressão de Jacó, dos pecados da nação de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Acaso não é Samaria? Qual é o altar idólatra de Judá? Acaso não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um monte de entulho, em campo aberto, um lugar para a plantação de vinhas. Atirarei as suas pedras no vale e porei a descoberto os seus alicerces. Todas as suas imagens esculpidas serão despedaçadas. Todos os seus ganhos imorais serão consumidos pelo fogo. Destruirei todas as suas imagens. Visto que o que ela juntou foi como ganho da prostituição, como salário de prostituição, tornará a ser usado. O lamento do profeta. Por causa disso, chorarei e lamentarei, andarei descalço e nu, uivarei como um chacal e gemerei como um filhote de coruja, pois a ferida de Samaria é incurável e chegou a Judá. O flagelo alcançou até mesmo a porta do meu povo, até a porta de Jerusalém. Não contem isso em Gate e não chorem. Habitantes de Bet-Ofra, revolvam-se no pó. Saiam nus e cobertos de vergonha, vocês que moram em Safir. Os habitantes de Zaamã não sairão da sua cidade. Bet-Ezel está em prantos, foi-lhe tirada a proteção. Os que vivem em Marote se contorcem de dor, aguardando alívio, porque a desgraça veio da parte do Senhor, até as portas de Jerusalém.
Habitantes de Laques, atrelem os carros às parelhas de cavalos. Vocês foram o início do pecado da cidade de Sião, pois as transgressões de Israel foram apreendidas com vocês. Por isso vocês darão presentes de despedida a Moresete Gate. A cidade de Axibes se revelará enganosa aos reis de Israel. Trarei um conquistador contra vocês que vive em Maressa. A glória de Israel irá a Adulão. Rapem a sua cabeça em pranto por causa dos filhos, nos quais vocês tanto se alegram. Fiquem calvos como a águia, pois eles serão tirados de vocês e levados para o exílio. Miqueias capítulo 2. O castigo dos opressores. Ai daqueles que planejam maldade, dos que tramam o mal em suas camas. Quando alvorece, eles o executam. Por isso, eles podem fazer. Cobiçam terrenos e se apoderam deles, cobiçam casas e as tomam. Fazem violência ao homem e à sua família, a ele e aos seus herdeiros. Portanto, assim diz o Senhor: estou planejando contra essa gente uma desgraça, da qual vocês não poderão livrar-se. Vocês não vão mais andar com arrogância, pois será tempo de desgraça. Naquele dia vocês serão ridicularizados, zombarão de vocês como esta triste canção. Estamos totalmente arruinados, dividida foi a propriedade do meu povo. Ele tirou-a de mim, entregou a invasores as nossas terras. Portanto, vocês não estarão na Assembleia do Senhor, para a divisão da terra por sorteio. Advertência contra os falsos profetas. Não preguem, dizem os seus profetas, não preguem acerca dessas coisas. A desgraça não nos alcançará, ó descendência de Jacó. É isso que está sendo falado. O Espírito do Senhor perdeu a paciência? E é assim que ele age? As minhas palavras fazem bem àqueles cujos caminhos são retos. Mas, ultimamente, como inimigos vocês atacam o meu povo. Além da túnica, arrancam a capa daqueles que passam confiantes, como quem volta da guerra. Vocês tiram as mulheres do meu povo, de seus lares agradáveis. De seus filhos vocês removem a minha dignidade para sempre. Levantem-se, vão embora, pois este não é o lugar de descanso, porque ele está contaminado e arruinado, sem que haja remédio. Se um mentiroso enganador vier e disser: eu pregarei para vocês fartura de vinho e de bebida fermentada, ele será o profeta deste povo. Promessa de livramento. Vou de fato ajuntar todos vocês, ó Jacó. Sim, eu vou reunir o remanescente de Israel. Eu os ajuntarei como ovelhas no aprisco, como um rebanho numa pastagem. Haverá ruído de grande multidão. Aquele que abre o caminho irá adiante deles, passarão pela porta e sairão. O rei deles, o Senhor, os guiará. Miqueias capítulo 3. Repreensão aos líderes e aos profetas. Então eu disse: ouçam vocês que são chefes de Jacó, governantes da nação de Israel. Vocês deveriam conhecer a justiça, mas odeiam o bem e amam o mal. Arrancam pele do meu povo e a carne dos seus ossos. Aqueles que comem a carne do meu povo arrancam a sua pele, despedaçam os seus ossos e os cortam como se fossem carne para a panela. Um dia clamarão ao Senhor, mas ele não lhes responderá. Naquele tempo, ele esconderá deles o rosto por causa do mal que eles têm feito. Assim diz o Senhor, aos profetas que fazem o meu povo desviar-se e que, quando lhes dão o que mastigar, proclamam paz, mas proclamam guerra santa contra quem não lhes enche a boca. Por tudo isso, a noite virá sobre vocês, noite sem visões. Haverá trevas sem adivinhações. O sol se porá e o dia se escurecerá para os profetas. Os videntes envergonhados e os adivinhos constrangidos, todos cobrirão o rosto, porque não haverá resposta da parte de Deus. Mas quanto a mim, graças ao poder do Espírito do Senhor, estou cheio de força e de justiça para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado.
ouçam isso. Vocês que são chefes da descendência de Jacó, governantes da nação de Israel, que detestam a justiça e pervertem tudo o que é justo, que constrói Sião com derramamento de sangue e Jerusalém com impiedade. Seus líderes julgam sob suborno, seus sacerdotes ensinam visando ao lucro, e seus profetas adivinham em troca de prata, e ainda se apoiam no Senhor, dizendo: o Senhor está no meio de nós, nenhuma desgraça nos acontecerá. Por isso, por causa de vocês, Sião será arada como um campo, Jerusalém se tornará um monte de entulho, e a colina do templo um matagal. Miqueias capítulo 4. A montanha do Senhor. Nos últimos dias acontecerá que o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal entre os montes, e se elevará acima das colinas, e os povos a ele acorrerão. Muitas nações virão dizendo: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo de Deus de Jacó. Ele nos ensinará os seus caminhos para que andemos nas suas veredas, pois a lei virá de Sião, a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e resolverá contendas entre nações poderosas e distantes. Das suas espadas farão arados e das suas lanças foices. Nenhuma nação erguerá a espada contra a outra, e não aprenderão mais a guerra. Todo homem poderá sentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e ninguém o incomodará. Pois assim falou o Senhor dos Exércitos. Pois todas as nações andam, cada uma em nome dos seus deuses, mas nós andaremos em nome do Senhor, o nosso Deus, para todo sempre. O plano do Senhor. Naquele dia, declara o Senhor, ajuntarei os que tropeçam e reunirei os dispersos, aqueles a quem afligi. Farei dos que tropeçam um remanescente e dos dispersos uma nação forte. O Senhor reinará sobre eles no monte Sião, daquele dia em diante para sempre. Quanto a você, ó torre do rebanho, ó fortaleza da cidade de Sião, o antigo domínio lhe será restaurado, a realeza voltará para a cidade de Jerusalém. Agora, por que gritar tão alto? Você não tem rei? Seu conselheiro morreu para que a dor lhe seja tão forte como a de uma mulher em trabalho de parto? Contorça-se em agonia, ó povo da cidade de Sião, como a mulher em trabalho de parto, porque agora terá que deixar os seus muros para habitar em campo aberto. Você irá para a Babilônia e lá será libertada. Lá o Senhor a resgatará da mão dos seus inimigos. Mas agora muitas nações estão reunidas contra você. Elas dizem que Sião seja profanada e que isso aconteça diante dos nossos olhos. Mas elas não conhecem os pensamentos do Senhor. Não compreendem o plano daquele que as ajunta como feixes para a eira. Levante-se e debule, ó cidade de Sião, pois eu darei a você chifres de ferro e cascos de bronze, para despedaçar muitas nações. Você consagrará ao Senhor, ao soberano de toda a terra, os ganhos ilícitos e a riqueza delas. Miqueias capítulo 5. Reúna suas tropas, ó cidade das tropas, pois há um cerco contra nós. O líder de Israel será ferido na face com uma vara, o governante que virá de Belém. Mas tu, Belém, Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Por isso os israelitas serão abandonados até que aquela que está em trabalho de parto dê à luz. Então o restante dos irmãos do governante voltará para unir-se aos israelitas. Ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus. E eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Ele será sua paz. Livramento e destruição. Quando os assírios invadirem a nossa terra e marcharem sobre as nossas fortalezas, levantaremos contra eles 7 pastores, até 8 líderes escolhidos,
Eles pastorearão a Assíria como a espada, e a terra de Nimrod como a espada empunhada. Eles nos livrarão quando os assírios invadirem a nossa terra e entrarem por nossas fronteiras. O remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos, como orvalhos da parte do Senhor, como aguaceiro sobre a relva. Não porá sua esperança no homem, nem dependerá dos seres humanos. O remanescente de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais da floresta, como um leão forte entre rebanhos de ovelhas, leão que, quando ataca, destroça e mutila a presa, sem que ninguém a possa livrar. Sua mão se levantará contra os seus adversários e todos os seus inimigos serão destruídos. Naquele dia, declara o Senhor, matarei os seus cavalos e destruirei os seus carros de guerra. Destruirei também as cidades da sua terra e arrasarei todas as suas fortalezas. Acabarei com a sua feitiçaria e vocês não farão mais adivinhações. Destruirei as suas imagens esculpidas e as suas colunas sagradas. Vocês não se curvarão mais diante da obra de suas mãos. Desarraigarei do meio de vocês os seus postes sagrados e derrubarei os seus ídolos. Com ira e indignação me vingarei das nações que não me obedeceram. Miqueias capítulo 6. A acusação do Senhor contra Israel. Ouçam o que diz o Senhor. Fique em pé, defenda a sua causa, que as colinas ouçam o que você tem para dizer. Ouçam, ó montes, a acusação do Senhor. Escutem, alicerces eternos da terra, pois o Senhor tem uma acusação contra o seu povo. Ele está entrando em juízo contra Israel. Meu povo, o que eu fiz contra você? Fui muito exigente? Responda-me. Eu o tirei do Egito e o redimi da terra da escravidão. Enviei Moisés, Arão e Miriam para conduzi-lo. Meu povo, lembre-se do que Balaque, rei de Moabe, pediu e do que Balaão, filho de Beor, respondeu. Recorde a viagem que você fez desde Sitim até Gilgal e reconheça que os atos do Senhor são justos. Com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de 1 ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do pecado que eu cometi? Ele mostrou a você o homem que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. A culpa e o castigo de Israel. A voz do Senhor está clamando a cidade, é sensato temer o seu nome. Ouçam, tribo de Judá, e a assembleia da cidade. Não há na casa do ímpio o tesouro da impiedade e a medida falsificada que é maldita? Poderia alguém ser puro com balanças desonestas e pesos falsos? Os ricos que vivem entre vocês são violentos, o seu povo é mentiroso e as suas línguas falam enganosamente. Por isso eu mesmo os farei sofrer e os arruinarei por causa dos seus pecados. Vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos, continuarão de estômago vazio. Vocês ajuntarão, mas nada preservarão, porquanto o que guardarem a espada entregarei. Vocês plantarão, mas não colherão. Espremerão azeitonas, mas não se ungirão com azeite. Espremerão uvas, mas não beberão vinho. Vocês têm obedecido os decretos de Onre e a todas as práticas da família de Acabe, e têm seguido as tradições deles. Por isso os entregarei à ruína e o seu povo ao desprezo. Vocês sofrerão a zombaria das nações. Miqueias capítulo 7. A desgraça de Israel. Que desgraça minha! Sou como quem colhe frutos de verão
espiga da vinha. Não há nenhum cacho de uvas para provar, nenhum figo novo que eu tanto desejo. Os piedosos desaparecerem do país, não há um justo sequer. Todos estão à espreita para derramar sangue. Cada um caça seu irmão como uma armadilha. Com as mãos prontas para fazer o mal, o governante exige presentes. O juiz aceita suborno. Os poderosos impõem o que querem. Todos tramam em conjunto. O melhor deles é como espinheiro, e o mais correto é pior que uma cerca de espinhos. Chegou o dia anunciado pelas suas sentinelas, o dia do castigo de Deus. Agora reinará a confusão entre eles. Não confie nos vizinhos, nem acredite nos amigos. Até com aquela que o abraça, tenha cada um cuidado com o que diz. Pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os seus próprios familiares. Mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Israel se levantará. Não se alegre a minha inimiga com a minha desgraça. Embora eu tenha caído, eu me levantarei. Embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor será minha luz. Por eu ter pecado contra o Senhor, suportarei a sua ira até que Ele apresente a minha defesa e estabeleça o meu direito. Ele me fará sair para a luz. Contemplarei a sua justiça. Então a minha inimiga o verá e ficará coberta de vergonha. Ela que me disse: onde está o Senhor, o seu Deus? Meus olhos verão a sua queda. Ela será pisada como barro das ruas. O dia da reconstrução dos seus muros chegará. O dia em que se ampliarão as suas fronteiras virá. Naquele dia virá você gente desde a Síria até o Egito, e desde o Egito até o Eufrates, de mar a mar e de montanha a montanha. Mas a terra será desolada por causa dos seus habitantes, em consequência de suas ações. Súplica por misericórdia. Pastoreia o teu povo com o teu cajado, o rebanho da tua herança, que vive à parte numa floresta em férteis pastagens. Deixe-o pastar em Bazã e em Gileade como antigamente, como nos dias em que você saiu do Egito. Ali mostrarei as minhas maravilhas. As nações verão isto e se envergonharão, despojadas de todo o seu poder. Porão a mão sobre a boca e taparão os ouvidos. Lamberão o pó como a serpente, como animais que se arrastam no chão. Sairão tremendo das suas fortalezas, com temor se voltarão para o Senhor, o nosso Deus, e terão medo de ti. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás fidelidade a Jacó e bondade a Abraão, conforme prometeste sob juramento aos nossos antepassados na antiguidade. Amém. Bom, só para dar um panorama do livro de Miqueias, este livro é um dos 12 profetas menores do Antigo Testamento e o seu estudo, esses 7 capítulos que nós lemos, nos proporciona uma visão abrangente da mensagem divina ao povo de Deus. Miqueias viveu em um período de grandes desafios e mudanças sociais e políticas no antigo Israel e Judá. Miqueias é o próprio autor deste livro, como indicado no primeiro versículo, palavra do Senhor que veio a Miqueias de Morosete nos dias de Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá. Miqueias era natural de Morosete Gate, uma cidade situada na região montanhosa de Judá, a cerca de 35 quilômetros a sudoeste de Jerusalém. A cronologia do livro de Miqueias pode ser determinada pelos reinados de Jotão, Acás e Ezequias.
Esses reis governaram o reino de Judá, entre 750 a 686 a.C. Portanto, é provável que Miqueias tenha profetizado durante a segunda metade do século VII a.C. Era um período turbulento na história de Israel e Judá, marcado por crises políticas, invasões estrangeiras e apostasia religiosa. Bom, nós lemos 7 capítulos e eles estão divididos em 3 sessões. Então, dos capítulos 1 ao 3, a profecia sobre o juízo sobre Samaria e Jerusalém. Dos capítulos 4 ao 5, fala sobre a restauração e salvação futuras. E dos capítulos 6 e 7, acusação, arrependimento e perdão. Miqueias apresenta um estilo poético e profético característico, utilizando metáforas, parábolas e imagens vividas para transmitir a sua mensagem. O profeta denuncia a corrupção, a injustiça social e a idolatria prevalentes em sua época e apresenta a necessidade de arrependimento e retorno a Deus. Ao mesmo tempo, ele oferece esperança e consolo através de promessas de restauração e salvação futuras para o povo de Deus. Então vamos olhar cada capítulo essas profecias que Miqueias fez ao povo de Israel e Judá. Bom, Miqueias 1, nós encontramos uma mensagem clara e poderosa do Senhor por meio deste profeta. Deus revela seu julgamento sobre Israel e Judá por causa da desobediência e da corrupção. Miqueias, como mensageiro escolhido, é usado para advertir o povo sobre as consequências de seus pecados. O profeta convoca todos os povos para prestarem atenção à mensagem de Deus. O chamado é para a terra inteira, mostrando que o julgamento do Senhor é universal. Deus, o soberano, vai testemunhar contra a corrupção de Israel e Judá. Isso destaca que ele vê tudo e está plenamente ciente das ações de seu povo. Ninguém escapa do olhar atento de Deus. Lá no versículo 3, Miqueias nos apresenta uma imagem impressionante. O Senhor deixando o seu santo templo e deixando a terra. Essa visão nos mostra a seriedade do julgamento. Deus não está distante. Ele desce para lidar diretamente com o pecado. É uma cena de reverência e temor, onde o Criador do universo intervém pessoalmente na história do seu povo. No versículo 5, deixa claro que o motivo da intervenção de Deus é o afastamento do seu povo. A transgressão de Jacó é apontada e Miqueias pergunta: acaso não é Samaria? Isso destaca a idolatria e a corrupção que tomaram conta da capital de Israel. Samaria, que deveria ser um exemplo de fidelidade a Deus, se tornou o centro da idolatria. Suas práticas imorais e desobediência provocaram a ira divina. No entanto, o problema não está restrito a Israel. Jerusalém, a capital de Judá, também é citada como um local de pecado. O altar idólatra de Judá é mencionado, mostrando que até mesmo o povo de Deus em Jerusalém havia se corrompido. Nós também vemos o lamento de Miqueias. Ele declara: por causa disso chorarei e lamentarei. Uma profunda tristeza do profeta ao anunciar o julgamento de Deus. Suas palavras nos mostram o coração de um verdadeiro profeta, que não se alegra no anúncio de calamidades, mas sofre com a dor que elas trazem. No capítulo 2, Miqueias anuncia a chegada do julgamento sobre aqueles que desrespeitam as leis de Deus, especialmente aqueles que roubam terras e propriedade dos outros. Miqueias destaca que Deus libertou o povo de Israel da escravidão no Egito e por isso não deveriam escravizar uns aos outros, nem roubar as terras uns dos outros. Ele alerta que o julgamento de Deus virá sobre aqueles que desobedecem às suas leis. Nesse capítulo também, o profeta Miqueias condena não apenas os pecados do povo, mas também os dos falsos profetas que enganavam o povo. Os falsos profetas proclamavam mensagens positivas para o povo, mas não pediam que se arrependessem e voltassem para Deus. Eles afirmavam que Deus não castigaria o povo se eles praticassem as leis cerimoniais, mas ignoravam a importância das leis éticas e morais. Bom, nesse capítulo ainda, após denunciar os pecados do povo e dos falsos profetas, Miqueias apresenta uma mensagem de esperança.
e restauração, lá nos versículos 12 e 13. O profeta revela que Deus resgatará e restaurará o seu povo, como um pastor que reúne e guia as suas ovelhas. Miqueias usa a imagem do pastor para descrever o cuidado amoroso de Deus por seu povo. Como um pastor, Deus levará o seu povo para pastos verdejantes e águas tranquilas. O profeta destaca que o Senhor agirá como um pastor cuidadoso, guiando e protegendo o seu povo. Ele também revela que Deus agirá como um rei, liderando e governando o seu povo. O Senhor, como rei, destruirá todos os obstáculos à restauração de seu povo e o conduzirá de volta à terra prometida. No capítulo 3, Miqueias condena os líderes e governantes da nação por perverter a justiça e agir como bestas selvagens. Em vez de praticar a justiça e amar o bem, eles odiavam o bem e amavam o mal. Nesse capítulo também, Miqueias denuncia os falsos profetas que alimentavam o povo com falsas esperanças, dizendo que eles não seriam punidos por Deus. Esses líderes eram motivados pelo dinheiro e estavam dispostos a dizer o que o povo queria ouvir, mesmo que fosse mentira. Isso mostra a falta de compromisso desses líderes com a verdade e com a justiça, preferindo o lucro e o poder. No versículo 6, o profeta prediz que esses falsos profetas serão envergonhados e humilhados pelo julgamento de Deus. Eles seriam como pessoas que se encontram na escuridão e não conseguem ver a luz do dia. Isso significa que eles ficariam sem palavras e sem conselhos para oferecer, pois seus falsos oráculos não tinham qualquer fundamento na verdade de Deus. Miqueias enfatiza que esses falsos profetas não teriam mais visões ou revelações divinas, porque Deus não iria mais falar com eles. Eles haviam se corrompido com as suas mentiras e seu amor ao dinheiro, e como resultado, Deus os rejeitou como seus porta-vozes. Miqueias capítulo 4 é um capítulo que contém uma profecia sobre o estabelecimento do reino milenar. O capítulo começa com a semelhança de Isaías capítulo 2, onde Miqueias menciona 11 características do reino. A primeira é que o templo milenar será proeminente no mundo e será construído no Monte Sião, onde se tornará o centro do governo milenar, o lugar onde Cristo governará. A segunda é que as pessoas de todo o mundo serão atraídas por Jerusalém, percebendo o lugar único que Israel ocupa nos planos de Deus. A terceira é que Jerusalém será o lugar da instrução para o mundo inteiro, com pessoas de muitas nações indo para lá para serem ensinadas nos caminhos do Senhor. A quarta é que a revelação do Senhor sairá de Jerusalém. A quinta é que o Senhor será o juiz em Jerusalém. A sexta é que a paz será universal. A sétima é que Israel habitará em segurança e paz. A oitava é que Israel será espiritualmente sensível a Deus. A nona é que Israel será resgatada. A 10ª é que Israel será fortalecida. E a 11ª é que Jerusalém terá domínio. Além disso, Miqueias também fala dos 4 eventos que ocorreriam antes do estabelecimento do reino: o exílio de Israel para a Babilônia, a sua libertação, a reunião de muitas nações contra Israel e a vitória final de Israel na batalha do Armagedon. Miqueias capítulo 5 traz a profecia do nascimento do Messias em Belém. Nesse capítulo, Miqueias também descreve a destruição de Jerusalém pelos babilônicos e o castigo de Deus sobre os líderes corruptos de Judá. Ele descreve o Messias como um pastor que reunirá o remanescente fiel de Israel e derrotará os inimigos de Deus. Além disso, ele profetiza a purificação de Israel do pecado, da idolatria e das práticas ocultas. O primeiro versículo do capítulo descreve Jerusalém cercada por soldados e desafiando a cidade a reunir os seus próprios soldados, embora sem sucesso. A profecia sobre o nascimento do Messias em Belém é descrita logo no versículo 2, juntamente com a sua grandeza e eternidade. O restante do capítulo fala sobre o papel do Messias,
como o Redentor de Israel, tanto em termos físicos quanto espirituais. Então, Miqueias profetiza sobre o nascimento de um líder para Israel que surgiria em Belém, uma cidade pequena e aparentemente insignificante dentro do clã de Judá. Esse líder seria o governante sobre Israel e suas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Esse líder, sem dúvida, é Jesus Cristo, como é confirmado pelos evangelhos do Novo Testamento. Ele nasceu em Belém, de acordo com Mateus, capítulo 2, versículo 1, cumprindo assim a profecia de Miqueias. Jesus é o governante sobre Israel. E ele é também o Senhor de toda a criação, como confirma Colossenses, capítulo 1, versículos 16 e 17. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. As origens de Jesus são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, o que se refere à sua natureza divina. Jesus é o Filho eterno de Deus. Ele existiu antes da criação do mundo. João capítulo 1, versículos 1 e 2 afirma: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava no princípio com Deus. A profecia de Miqueias sobre o nascimento de Jesus em Belém é uma prova da fidelidade e precisão das Escrituras. Ela nos lembra que Deus cumpre as suas promessas e que Jesus é de fato o Messias, o Salvador de toda a humanidade. Amém. Miqueias capítulo 6 é dividido em 3 partes. A primeira apresenta uma acusação do Senhor contra o seu povo. A segunda é a resposta de Miqueias em nome da nação. E a terceira é o julgamento de Deus por causa do pecado de Israel. Esse capítulo serve como um resumo do que foi apresentado anteriormente no livro e enfatiza as bênçãos que virão ao povo por causa da bondade de Deus. Na primeira parte do capítulo, Deus convoca testemunhas para ouvirem sua acusação contra seu povo e desafia Israel a se defender diante das montanhas. Ele então lembra a nação da sua bondade ao libertá-los da escravidão do Egito e conduzi-los à terra prometida. Na segunda parte, Miqueias responde em nome do povo, reconhecendo sua culpa e perguntando o que é necessário para obter o favor de Deus. Ele afirma que Deus não deseja apenas sacrifícios, mas uma mudança de coração e uma vida justa, misericordiosa e humilde. Na terceira parte, Deus anuncia o julgamento que virá sobre o povo por causa de seus pecados, incluindo a violência, a desonestidade e a idolatria. O capítulo 6 de Miqueias enfatiza a importância de uma vida justa e humilde diante de Deus e serve como um aviso aos pecadores sobre as consequências de seus atos. Também ressalta a bondade de Deus em relação ao seu povo e as bênçãos que ele deseja conceder a eles. Em Miqueias capítulo 7, o último capítulo deste áudio e o último capítulo do livro do profeta Miqueias, retrata a situação caótica de Israel, em que a corrupção e a injustiça eram endêmicas, ou seja, algo que é exclusivo ou próprio de uma determinada região geográfica. Bom, Miqueias lamenta a ausência de pessoas leais e justas em seu meio, em uma comparação com a falta de frutas nos campos. Ele descreve uma sociedade em que a violência e a traição são comuns e que nem mesmo a família é confiável. No entanto, Miqueias expressa a confiança em Deus que trará salvação e justiça para o seu povo. Ele ora pedindo que Deus pastoreie o seu povo novamente e lembra que Deus é único em sua bondade e misericórdia. O capítulo termina com a promessa de Deus de realizar grandes milagres em favor do seu povo, humilhando seus inimigos e levando-os de volta à terra prometida. Este livro é um apelo à justiça e à fidelidade, lembrando-nos que Deus é um Deus justo e misericordioso que traz salvação e restauração para aqueles que confiam nele. Amém? Terminamos aqui o livro de Miqueias, que nós possamos, através de toda essa leitura, ficar com os nossos olhos fixos em Cristo, porque Ele é a nossa esperança e a nossa salvação.
Nele encontramos a fidelidade, encontramos o poder de Deus. Que possamos confiar nele em todos os momentos da nossa vida, sabendo que ele é fiel e justo para cumprir todas as suas promessas. Que Deus nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Amém. Te espero no próximo áudio. Tchau, tchau.